É isso, meu povo. Voltando com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta segunda-feira. Hoje pode ser mais um dia de definição. Ontem à noite já tivemos, em plena noite de domingo, a definição em relação a Savarino, que não vem mais para o Fluminense, por enquanto segue no Botafogo, negociações encerradas e hoje mais uma longa novela pode terminar de uma vez por todas. Já são praticamente 20 dias de negociação. Isso pelo que a gente sabe. E até o momento nada foi definido. Até mesmo encaminhado, mas isso pode mudar realmente nesta segunda-feira. Tá todo mundo já de saco cheio dessa novela, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre Fluminense, Hulk, Atlético Mineiro. Hoje a gente pode realmente ter um ponto final em relação a essa negociação. Vou trazer os detalhes aqui para vocês, além de outras movimentações no mercado importantes que a gente não teve nem tempo de falar aqui, tamanha quantidade de coisas que acabam acontecendo. Se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, conto sempre com você, com a sua ajuda, com a sua contribuição, enfim, com todo o apoio que você puder dar para a gente continuar seguindo, fazendo esse trabalho com a missão de deixar você sempre muito bem informado por aqui, tá bom? Vamos falar sobre Luan Freitas. Não tive nem tempo de falar aqui sobre Luan Freitas, que foi para o Fortaleza. Dias atrás, a nossa reportagem no Jornada Capital 1902 apurou que o Luan Freitas não ficaria mais no Fluminense, que ele sairia em definitivo. É um jogador que vem sendo emprestado nas últimas temporadas, não seria mais uma vez aproveitado pelo clube. Já falamos dele em algumas oportunidades aqui, né? Um jogador que surgiu na base, uma geração, dentro de uma geração muito importante, era apontado como um dos melhores zagueiros dos últimos anos que tinha surgido em Xerém, mas acabou devido, infelizmente, e acredito que principalmente devido às lesões, não teve a projeção no time profissional que poderia ter, que tinha condições de ter. E aí foi emprestado, teve ali algumas boas passagens, mas ainda assim o Fluminense não pretendia reincorporar o Luan Freitas no grupo principal. E aí surgiu a possibilidade do Atlético Paranaense, a gente chegou a noticiar uma sondagem ali, não foi para frente, e foi definido, como informado pelos amigos lá do GE, que ele vai para o Fortaleza. Negociação em definitivo, Luan Freitas indo para o Fortaleza. A gente ainda está estou tentando aqui apurar os valores dessa negociação, porque, enfim, é uma venda, é uma cessão. Certamente Fortaleza deve ter chegado com alguma quantia, obviamente nada muito exorbitante, imagino eu, mas de qualquer forma a gente vai tentar apurar aqui para saber o valor exato da negociação, da saída do Luan Freitas indo para o Fortaleza agora em definitivo. Mais um moleque de Xerém que vai tentar seguir a carreira, construir a carreira em outro clube. Acho até que é um jogador que, enfim, a gente poderia observar aqui, não sei se ele teria condições de se sustentar no profissional. Acho que valeria observar pelo menos o Zubeldia, dar uma olhada, já que tem poucas opções para o setor, mas isso não aconteceu, tá? Luan Freitas vai para o Fortaleza. E, por falar em zagueiro, saiu hoje uma outra notícia que vem lá da Itália, do Corriere Bologna, um jornal local lá da Bolonha, que informa, lá da Itália, aqui da Itália, no caso, lá de Bolonha, que informa que o Freitas, o Fluminense ainda pode receber uma outra proposta do Bolonha pelo Freitas. Por quê? Um dos zagueiros do time italiano, o John Lucumi, acabou se machucando, se lesionando. Um jogador importante para o elenco. E aí, a partir disso, eles poderiam fazer uma nova proposta. Eles chegaram com 5 milhões de euros, o Fluminense recusou. Recentemente, o próprio diretor executivo Paulo Angione falou que o Freitas não seria vendido, que ele permaneceria no elenco, mas, segundo essa reportagem, eles podem chegar com uma outra proposta em torno de 8 milhões de euros. Tá? Não temos aqui qualquer confirmação nesse sentido por enquanto, mas 8 milhões de euros, se o Fluminense não vender o Freitas por 8 milhões de euros, aí realmente é uma loucura. Aí é uma loucura. Mas, enfim, a gente está falando de possibilidade por enquanto, tá? A notícia que vem aqui da Itália, que pode, quem sabe, chegar uma oferta oficial. Eles vão avaliar isso, se fazem uma nova proposta ou se vão partir para um outro perfil de jogador. E aí, assim, começa a me preocupar, olha só que ponto a gente está chegando. Começa a me preocupar a saída do Freitas, porque o Fluminense já perdeu 3 jogadores pro setor, perdeu o melhor jogador da posição no Brasil, um dos melhores do Brasil, que era o Thiago Silva, uma lenda. Chegou apenas o James, um jogador que não tem qualquer experiência em time grande.
esse setor defensivo do Fluminense é algo absolutamente alarmante. A gente já falou sobre isso. E se sai o Freitas, vai ter que buscar um outro jogador. Ok, buscar um outro jogador do nível do Freitas não é difícil, eu sei. Mas se for para buscar um do nível do Freitas, a gente vai continuar com um problema. Então, além de resolver um problema que aparentemente não vai ser resolvido, porque eu tô até agora eu tô tentando me iludir, me enganar, após aquela declaração do Paulo Angione de que o Fluminense não tá buscando zagueiro, de que não vai buscar zagueiro. Eu tô até agora tentando me iludir. Não, ele deve ter se enganado, deve ter se equivocado. Né? Eles vão mudar esse planejamento, tenho certeza que eles vão mudar esse planejamento. Eu tô tentando me iludir aqui, porque realmente é desesperador pra mim. Tá? Sai o Freitas, você tem um outro problema para resolver. Porque não é questão só de qualidade, de quantidade também de grupo. Enfim, como eu disse, por enquanto a gente tá falando de possibilidade e não de um fato ainda. Para deixar claro mais uma vez, tá bom? E agora a gente vai falar rapidinho sobre John Arias. Muito bem, o que a gente tem de informação chegando, aliás, vamos tratar como, por enquanto, como especulação. A gente tem uma informação de fato que foi publicada pelo GE lá de São Paulo, afirmando que o Palmeiras tinha iniciado uma negociação para tentar contratar o John Arias. E aí, hoje, no programa, foi no Donos da Bola, vou até confirmar aqui. Não, foi no Mesa Redonda da TV Gazeta, o Felipe Facincani, que tem canal de Palmeiras, enfim, que é um jornalista, já trabalhou no Fox Sports e tal, ele cravou que o Palmeiras tem uma situação muito avançada para contratar o John Arias, ali em torno de 18 milhões de euros. Vamos trazer o que ele disse aqui e depois a gente comenta em cima. John Arias, o que me bateram nas últimas horas, há um encaminhamento com o Palmeiras mesmo, tá? Os valores devem girar em torno entre 17 e 18 milhões de euros por essa história toda, porque o Wolverhampton não abre mão de receber algo próximo daquilo que ele pagou. Porque o Wolverhampton lhe deu 17 para o Fluminense e tem 5 de bônus. Só que esses bônus não vão ser alcançados, porque o cara praticamente não jogou e o time vai ser rebaixado. Então existe uma performance nesse momento mais fácil para se chegar ao acordo com o John Arias. E esses clubes liberariam esses atletas antes de terminar a temporada na Europa? Agora. Porque a janela está aberta. O Arias, a janela está aberta, Paulo? Tudo bem, mas não terminou o campeonato. Que nem, de repente, Paulo, precisa do jogador. O Wolverhampton já largou o campeonato. O Wolverhampton caiu. Está com 2 pontos no campeonato, não sei se estou... Tem mais pouquinho, mais pontos. Então. 3 pontos. 3 pontos, enfim. Bom, caiu, né? Então o Wolverhampton já está pensando na próxima temporada, inclusive já quer um caixa agora para poder manter um nível alto de contratações para a Championship, que eles não baixam muito os valores, porque eles são relegados à Premier League com praticamente um valor igualitário que eles ganharam. Tá? Bom, só para deixar claro aqui, o Facincani é um jornalista que não é especialista em notícia. Ele não é especialista em notícia, eu já vi ele, enfim, em algumas situações aí, errar muito em diversas situações. Eu sei que tem muitas críticas em relação a ele. Eu estou repercutindo porque é algo que já está viralizando na torcida e muita gente já toma como verdade. Tá? E vamos lá. O Wolves realmente ele vai querer liberar o Arias. Justamente parece que ele está no momento melhor dele lá na Inglaterra. Exatamente pelo mesmo valor que pagou. E aí não estou levando em consideração os bônus, né? 17 mais 5 milhões de euros em forma de bônus, que podem chegar a 22 milhões de euros. Eles vão aceitar liberar o jogador agora, só recebendo o que pagou e já vai embora e nem terminou de pagar ainda ao Fluminense? Faz sentido isso? Outra coisa, o Fluminense tem a prioridade de compra e em algum momento o Fluminense se manifestou, o Wolves é obrigado a consultar o Fluminense. Até esse momento essa consulta não aconteceu. Estou falando hoje, dia 12 de janeiro, tá? Essa consulta não aconteceu, no sentido de, olha, temos uma proposta, vocês vão cobrir a proposta? A prioridade de vocês. Até hoje, 12 de janeiro, isso não aconteceu. Então fica muita gente querendo ser o pai da notícia, da volta do Arias, a volta do Nino, o tempo todo saindo informação, pipocando informação sobre isso, o tempo todo, e a gente tem que tomar um cuidado e ser um pouco, sabe, um pouco pé no chão. Porque eu sei que o torcedor já começa a ficar puto, já começa, não, o Arias tem que ser vaiado no Maracanã, o Arias tem que ser odiado a partir de agora, e sabe, às vezes não há um acordo, não tem acordo, e a gente fica nessa. Então, só para trazer o que está sendo falado, mas ponderar aqui o que realmente é fato. E por enquanto, de fato, a gente não tem. Tá?
Mas, após aquelas declarações do Arias, eu realmente passei a acreditar que ele pode voltar, talvez já nesta janela de transferências, após aquela entrevista pro Fred Caldeira. E aí, claro, a gente tem que ficar de olho. Pra gente fechar aqui, atualizações sobre Hulk, como eu prometi para vocês. Hoje pode ser um dia importante, um dia finalmente definitivo em relação a essa negociação. Porque eu falei ontem aqui à noite que o Fluminense não tinha saído do negócio, o Fluminense não tinha desistido do Hulk. Falei ontem à noite aqui para vocês. Pelo contrário, está esperando com expectativa de que pode acontecer, né? Bom, o Atlético tem que se mexer. Eu falei dias atrás que o Fluminense não pretendia pagar pelo jogador. Então qual modelo de negócio vai ser feito? O Atlético vai liberar de graça? O Atlético vai pedir o jogador? Ou vai insistir para o Fluminense pagar alguma coisa? E aí a Joana de Assis hoje lá no GE trouxe a informação que o Fluminense deu um ultimato para resolver essa situação, que teria se resolvido até hoje. Então, sim, a gente pode ter novidade e há uma mobilização interna hoje importante, provavelmente tem a ver com o Hulk. Provavelmente tem a ver com o Hulk, tá? Então esse assunto já deve estar sendo tratado neste momento e a qualquer minuto a gente pode ter uma atualização em relação a isso. Uma atualização definitiva, se vai ou se não vai. E eu espero que aconteça isso. Porque realmente ninguém aguenta mais. O Fluminense precisa, se não fechar com ele, precisa contratar outro jogador para essa posição. E a gente, até agora, não tem nada. Só temos um lateral esquerdo e um zagueiro. Segundo o João de Assis também, ontem as declarações do Hulk no sábado tumultuaram ainda mais o ambiente por lá. Supostamente teria atrapalhado a negociação. É muita insegurança, é muita choradeira de um lado e de outro e ninguém toma responsabilidade para resolver. Tá claro que o Hulk quer sair, tá claro que o Atlético quer que ele saia, mas ninguém tem culhão, essa é a palavra, perdão, com palavreado, para resolver a situação. E o Fluminense está ali esperando e deu supostamente esse ultimato para resolver hoje. Então, realmente, a tendência é por uma definição em relação a essa situação do Hulk, pro bem ou pro mal. E eu espero que realmente isso aconteça. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa assim que tivermos uma definição. Beleza, pessoal? É isso. Deixe aí seu like, se inscreva no canal. Vamos falando. Tamo junto. Valeu.